Amém? Espero que você esteja reunida com a tua família nesse instante. Você pode se assentar ao redor da mesa aí na sala. Eu quero compartilhar uma palavra de vitória com você nessa noite, cujo texto está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Abra a tua Bíblia, se você estiver com o smartphone aí, abra a Bíblia online. Vamos ler conosco 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Ao final dessa ministração, nós vamos apresentar a Deus os profissionais da saúde que estão na linha de frente e clamaremos pelos pedidos de oração. Você pode digitar aí se quiser, enviar no inbox, pelo WhatsApp, o teu pedido de oração. Nós vamos erguer um clamor aqui no final. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. A palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Curve a tua cabeça por um instante. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus traga não apenas o conhecimento, mas a revelação dessa palavra e daquilo que está no coração do Pai nessa noite. Senhor Deus, nós pedimos que pelo teu Espírito Santo o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos exortar e nos revelar a vida que está escondida nessa palavra. Deus, que todos nessa hora sejam edificados, fortalecidos em fé e recebam a mente de Jesus Cristo. Amém. Jesus, quando ele estava com seus discípulos, em João 16, versículo 33, ele disse assim: neste mundo vocês passarão por aflições. Irmãos, nós vivemos num mundo decaído, onde o pecado reina. A Bíblia diz que o ânimo, assim como Cristo venceu, nós também venceremos. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. A nossa nação, as nações da terra estão enfrentando uma tribulação. Mas eu preciso voltar os meus olhos para a palavra de Deus e compreender o que esse momento tem a nos dizer. A palavra diz que ela é leve. O teu fardo que é leve. Leve porque com o Senhor nós podemos superar esse instante. E momentânea. É preciso que nós compreendamos algo. Toda tempestade, ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Nenhuma aflição vai durar para sempre. O próprio Senhor disse que ela é momentânea. E o que essa tribulação tem a gerar? Um peso de glória. Toda tribulação que você está passando, toda dificuldade que o mundo está enfrentando, ao terminá-lo, nós entenderemos que isso nos trará crédito espiritual, isso mudará o que precisa ser mudado dentro de nós, isso vai nos deixar mais fortes, isso vai trazer uma recompensa muito maior do que o sofrimento que essa guerra está trazendo. Mas para isso é preciso que a gente entenda o versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem. O Senhor Jesus, em Mateus 24, no versículo 35, ele diz assim: passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras, elas não passarão. Nós não podemos olhar para o problema, nós não podemos fixar os nossos olhos nos problemas, mas temos que olhar para aquilo que é eterno. O problema vai passar, a tempestade vai passar, a tribulação vai encerrar, essa crise, essa epidemia tem hora para acabar, mas devemos olhar para a palavra de Deus. Ela sim, ela é eterna. E quantas coisas você pode aí de casa testemunhar, você que está nos ouvindo, quantas coisas você achou que nunca ia vencer e venceu, problemas que você jamais imaginou superar, e olha você aí de pé, louvando a Deus nessa hora, e com essa situação não será diferente. Eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, que logo nós venceremos essa epidemia, sairemos mais fortes dessa, e a glória do Senhor virá bailando sobre a nação brasileira, não atentando nós nas coisas que se veem. Qual que é o problema de atentar naquilo que eu estou vendo? Sofrimento antecipado, porque é passageiro. Mas tem algo que eu posso aprender mais com isso. Eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia comigo, no livro de 1 Samuel. Qual a grande dificuldade de fixar os olhos nos problemas? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Ainda que você esteja em casa, abra a tua Bíblia nesse momento, vamos compartilhar o texto da palavra de Deus, eu te aguardo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 24. A palavra de Deus diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Numa história que provavelmente você já deve ter ouvido ou conhece, que é a história de Davi e de Golias. A Bíblia diz que se levantou dos inimigos de Deus, do exército filisteu, um homem gigante. O seu nome era Golias, a sua estatura assustava, as suas ferramentas e a armadura colocavam medo no povo de Deus. E por 40 dias, aquele gigante desfilava toda manhã e todas as tardes diante do exército de Deus e afrontava. E a Bíblia diz que os israelitas, botando os olhos naquele gigante, fugiam. Irmãos, essa história parece se repetir nos dias de hoje. Tem um gigante afrontando as nações da terra, tem um gigante desfilando, mostrando a sua estatura, mostrando talvez a sua eficácia, o seu perigo, zombando das famílias. E assim como Golias, de manhã e à tarde, talvez no noticiário, nas redes sociais, na internet, na televisão, de manhã à tarde e à noite, desfilando os seus dados mais terríveis, de suspeitas, de mortes, de perigo. Mas quando nós olhamos para isso, o que acontece? A Bíblia diz que eles começaram a fugir, eles começaram a ficar com medo. Qual que é o problema de eu fixar os meus olhos nas dificuldades? É que quando se fixa os olhos nas dificuldades, nós começamos a aumentar o tamanho do gigante. Quando fixa os olhos nas dificuldades, nós não conseguimos encontrar saída.
Quando fixamos os olhos nas dificuldades, nós nos sentimos tão pequenos, mas tão pequenos, que parece que agora é o nosso fim, e não nos resta nenhuma outra alternativa a não ser fugir, como aquele povo fugia, e o coração com medo. Qual que é o problema do medo? Jó 3:25, Jó disse assim: tudo que eu temi me aconteceu. O medo é uma espécie de fé, um imã que atrai todo tipo de coisas contrárias. Só que chega um moço franzino, chega um menino ruivo, chega um menino cheio do Espírito de Deus, chamado Davi, e ele, observando todo aquele palco de medo, ele diz assim: o que vão dar para quem vencer esse gigante? Irmão, atrás de cada tempestade, atrás de cada crise que você enfrenta, tem um presente de Deus preparado para você. Os milagres que nós pedimos, as orações que nós clamamos, as suas respostas parece que vêm embrulhadas atrás das tempestades, mas quando eu olho para o problema, eu não consigo compreender que Deus está no controle. Quando eu olho para o problema, eu não consigo entender que existe alguma coisa de bom, alguma coisa boa atrás daquilo. Mas Davi chega, e Davi, quando observa aquela situação, ele não se mediu com o gigante. Repita comigo, você que está aí de casa, diga assim: eu não posso me medir com este gigante. Mas Davi, quando chega, ele diz assim: quem é este gigante perto do Deus de Israel? Porque quando eu olho para os problemas, eu consigo maximizá-los. Quando eu olho para os problemas, eu me vejo tão pequeno. Mas quando eu olho para Deus diante desse problema, ele se torna tão pequeno. Assim como Jesus disse: nada vos será impossível. Quem sabe se foi para um momento desse, Davi, que Deus te ungiu há tanto tempo atrás. Quem sabe se foi para um momento como esse, igreja, você que está nos assistindo, que Deus tem te preparado nessas últimas semanas. Quem sabe se é para uma hora como essa, momento chegado de Deus cumprir profecias antigas de 10, de 20, de 30 anos atrás. Davi diz: o que vão dar a quem matar esse gigante? Davi se movia no espírito de fé. Ele não atentava no problema, como Paulo diz, ele é passageiro, mas ele atentava em Deus, algo eterno, o Deus eterno de Israel. E as pessoas começaram a dizer a ele: olha, quem matar o gigante, o rei o cumulará de grandes riquezas. Ainda que pareça o fim do comércio, ainda que pareça a grande quebradeira das empresas, ainda que as pessoas que são autônomas estão com medo do que vai acontecer, eu profetizo que na tua vida não vai ser assim. Eu declaro que no nome de Jesus, ao final dessa tempestade, Deus te cumulará de grandes riquezas, porque é nos tempos das grandes dificuldades que quem serve a Deus prospera. Com Isaac foi assim, em Gênesis 26. Outra coisa que disseram a Davi: o rei lhe dará por mulher a filha. Tem pessoas com medo, talvez tenha um familiar longe, talvez tenha uma criança, talvez tenha um idoso, está pasmo, o que vai acontecer? Mas quando se vence um gigante, Deus abençoa a nossa família. Eu profetizo como boca de Deus que será este o tempo que você experimentará o livramento do Deus de Israel sobre a tua casa. Deus guardará desde as crianças até os idosos, nas vegas e nos umbrais das portas da nossa casa está o sangue de Jesus. Deus abençoará a tua família. Não será uma epidemia, não será um problema capaz de trazer dificuldade no teu lar. Deus abençoará a tua casa. Mas não para por aí. Disseram também a Davi: e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Eu quero falar com você que é empreendedor nessa hora, você que é autônomo, você que tinha uma reserva, você que talvez está sem reserva alguma, pensando: como que eu vou pagar as minhas contas? Como que eu vou pagar os meus boletos? O que eu vou fazer? O dinheiro está acabando, estou tendo que baixar as portas, é quarentena. Eu quero declarar a mesma palavra sobre a tua vida,
que Deus, de uma forma sobrenatural, vai intervir na tua situação, e esse Deus é capaz de te isentar dessas dificuldades. Esse Deus intervirá do alto dos céus, abrirá portas financeiras na tua vida. Aquilo que parecia uma perda será grande vitória, o grande sucesso do teu negócio. Receba essa palavra no nome de Jesus. Você não vai ter que fechar a empresa, você não vai precisar demitir alguém, você não vai precisar ficar com medo de boleto a chegar, porque o nosso Deus, Ele já está no nosso amanhã, preparando o pão de cada dia para as nossas vidas, no nome de Jesus. Os israelitas perderam essa grande oportunidade. Saul perdeu essa grande oportunidade, porque fixar os olhos nos problemas tira os olhos do gigante. Mas para onde eu devo olhar? É esse o tema dessa mensagem. Para onde nós devemos olhar? Onde que nós devemos colocar os nossos olhos? É isso que eu quero que você abra nesse instante aí na tua casa. O último texto que nós vamos ler, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Eu não posso olhar para os problemas, eu não posso fixar a minha atenção nas notícias da televisão. Onde eu devo olhar? Qual deve ser o foco das minhas vistas? Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. A palavra de Deus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluias. Para onde que nós devemos olhar? Para Jesus. Tira os teus olhos dessa epidemia. Para de fixar a tua atenção nas más notícias, no noticiário. Andar pela fé não é ignorar o que está acontecendo, mas não conduzir a nossa vida pelo que está acontecendo. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé e não por vistas. Davi, o moço que venceu o gigante, o moço que casou com a filha do rei, o moço que foi cumulado com grandes riquezas, o moço que teve a sua casa isenta de impostos, ele olhava para Deus. Olha para Jesus, mas tome cuidado para não perder de vista Jesus. Por isso a Bíblia diz: firmemente. Por quê? Por quê? Porque ele suportou uma cruz, ele suportou um sofrimento, ele suportou uma grande dificuldade, ele venceu o seu Getsemane. A Bíblia diz que ele está à destra do trono de Deus, na posição de honra. Jesus Cristo está sentado. E depois dessa tempestade você vai ver favor e milagres de Deus na tua vida e na tua casa. Não é o teu fim, não termina por aqui, tem hora para acabar isso aí, mas é preciso que suporte com fé, é preciso que olhe para Jesus firmemente e observar o exemplo daquele que venceu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus, e nós também venceremos. O que eu devo olhar? A palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus? Salmo 91, versículo 10. Nenhuma praga alcançará a tua casa, nenhum mal te atingirá. Para o que eu devo olhar? A Bíblia diz em Provérbios 23, 18: porque certamente haverá um bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Meu irmão, tem muitas pessoas se preparando para o pior, tem muitas pessoas se preparando para o fim, e Deus diz assim, em Provérbios 23, 18, há um bom futuro preparado para você, tem coisa boa de Deus chegando depois dessa, tem milagres vindo dos céus para as nossas vidas. Olhar para quê? Jeremias 29, 11, Deus diz assim: porque bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam.
Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família. Eu preciso fixar os meus olhos na palavra de Deus e entender que essa tempestade já está com as horas contadas. Em Salmo capítulo 30, versículo 5, a Bíblia diz que a sua ira dura só um momento, mas a sua misericórdia, o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu preciso olhar para Jesus e olhar para a palavra. Eu preciso meditar na palavra, eu preciso me edificar com as ministrações. É preciso que você esteja ligado aqui conosco. Nesse tempo especial estaremos transmitindo na terça-feira às 7h30 uma casa de oração online. Nós estaremos ministrando tanto na quinta quanto no domingo o nosso culto online, e cremos que no nome de Jesus será por breve momento isso. Você precisa se edificar com a palavra de Deus. Olhar para Jesus é olhar para a palavra. Jesus é a palavra, mas olhar para Jesus também tem um outro significado: olhar para a obra da cruz. Nós não podemos esquecer a obra da cruz. Jesus Cristo venceu a morte. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e todo o sangue derramado no Calvário, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para perdoar pecados, Ele é poderoso para guardar as nossas vidas. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. É eu trazer à memória não apenas a palavra de Deus, mas trazer à memória a obra redentora de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder para te guardar. O sangue de Jesus tem poder para sarar essas nações. O sangue de Jesus liberta. E se você está se sentindo culpado nesse tempo por algum pecado cometido, saiba que o sangue de Jesus também tem poder para perdoar multidão de pecados, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14 que um dia Jesus disse aos seus discípulos: passem para outra margem. Enquanto isso, Jesus Cristo foi orar. E por volta da 4ª vigília da noite, o barco está sendo açoitado pelas ondas. Os discípulos ali naquele barco, que naquele momento deveria ser o lugar mais seguro, mas não tinha segurança alguma. Eles ficaram com medo de morrer. E a Bíblia diz que vem Jesus andando por sobre as águas. E aqueles discípulos, ao verem um homem, talvez de vestimentas brancas, virem na madrugada sobre as águas, tomados de medo, começaram a gritar, dizendo: é um fantasma. Mas Pedro, ele entendia aquela voz que ele ouviu. Agora é o momento de você não esquecer da voz de Deus que você tem ouvido. Agora é momento de fazer como Jeremias, trazer à memória o que te dá esperança, que é essa palavra, os estudos que você recebeu, as pregações que você participou, as profecias que foram liberadas sobre a tua vida. Agora é o momento de você trazer à memória. E Pedro disse assim: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. E Jesus disse assim: venha. E Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas. Esses tempos de grande tribulação, esses tempos de enorme dificuldade, são os tempos das maiores experiências com Deus. As maiores experiências que o povo de Israel, que Moisés teve com Deus, não foi na terra prometida, meu irmão, foi no deserto. É na dificuldade que nós vemos a mão do Deus a quem nós servimos. E naquele instante Pedro sai do lugar mais seguro. Eu quero chamar a tua atenção: o lugar mais seguro diante de uma enfermidade seria uma UTI, seriam os hospitais mais caros dessa nação. Talvez, como antigamente se ouvia, seriam as nações desenvolvidas na terra, a Europa. Mas agora estes lugares não trazem segurança alguma. O lugar mais seguro é estar perto de Jesus. Em meio à tempestade, pode o barco estar correndo o risco de virar, mas se Cristo estiver na nossa frente, se os nossos olhos estiverem com Cristo, até a lei da gravidade tem que ser quebrada, e o Senhor nos faz viver o sobrenatural. Olha para Jesus, tire os olhos dessa dificuldade,
Não vai faltar a farinha na tua panela, não vai faltar o azeite na tua botija, como o Senhor disse em 1 Reis, não vai faltar o pão de cada dia, como Jesus disse na oração do Pai Nosso. É preciso que nós já comecemos a desenhar um novo horizonte, é preciso que nos tornemos os profetas, olhando para Cristo, profetas dessa geração. A Bíblia diz que por um momento, enquanto Pedro está andando sobre as águas, ele repara na força do vento. O vento estava do lado, as ondas do lado, os discípulos gritando atrás. E isso é talvez a mídia de hoje em dia, a televisão, é o celular, é as notícias, onde você vai, as pessoas comentando. E por um momento Pedro olha para aquilo e ele começa a afundar. Irmãos, olhem firmemente para Jesus. Creia nessa palavra. Essa palavra nunca falhou, não é com você que ela vai falhar. Essa palavra de geração em geração tem sido empenhada pelo poder de Deus. Olhe para Jesus, tem experiências grandes de Deus chegando para aí, tem bênçãos vindo em direção à tua vida e à tua casa. Não atentando nas coisas que se veem, elas são passageiras, mas atentando nas coisas que não se veem. Onde você está, eu convido você a levantar a tua Bíblia nessa hora. Essa é a palavra, essa é a espada, esse é o manual de vida. Declare assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É essa palavra capaz de te dar vitória. Firma a tua atenção, construa a tua casa olhando para Jesus. Tire os olhos dos problemas e assim você prevalecerá nesse tempo, no nome de Jesus. Onde você estiver, eu te convido a se colocar de pé nessa hora com a tua família. Nós temos uma responsabilidade. Estamos vendo as pessoas em quarentena, se guardando nos lares. E se você não está guardado, meu irmão, não tente o Senhor teu Deus, seja prudente. É momento de percebermos também que os médicos, os enfermeiros, toda a estrutura está num batalhão de frente. E nós queremos, como igreja de Jesus Cristo, abençoá-los nessa hora. Nós queremos nesse momento clamar a proteção do sangue de Jesus e profetizar que essa praga também não os alcançarão. Onde você estiver, levante as tuas mãos. Senhor, nós erguemos um clamor. A tua palavra diz que aquilo que nós ligamos na terra, o Senhor liga aí nos céus. Queremos ministrar uma bênção especial sobre todos os profissionais da saúde, os donos de hospitais, todos aqueles que estão na direção, os enfermeiros, os médicos. Jesus, ainda que eles estejam com roupas brancas, nós clamamos para que no mundo espiritual eles sejam tingidos de vermelho pelo sangue do Cordeiro de Deus. Guarda-os do mal nessa hora, que praga alguma os alcance, Senhor. Jesus, dá força, livra-os do pânico e do medo, dá sabedoria. Jesus, que rapidamente haja uma intervenção tua na terra, Senhor, e que cesse essa má notícia pelo sangue de Jesus. Aleluias, aleluias. Nós vamos orar nesse instante também, antes de encerrar esse culto, por todos os pedidos de oração. A oração é a nossa arma de vitória. A oração traz resposta dos céus. Jesus disse assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. Você pode não estar no templo físico, mas você é a igreja de Jesus. E nesse instante, curve a tua cabeça. Curve a tua cabeça e apresente a tua necessidade ao Senhor. Seja simples com a tua própria palavra. Peça o que você precisa no nome de Jesus, porque esse nome tem autoridade. Senhor Deus, como ministro deste evangelho, como profeta do Senhor neste tempo, meu Pai, eu quero pedir: rasga o céu sobre a cabeça de quem está nos ouvindo.
Rasga os teus céus sobre os lares onde essa ministração tem chegado. Senhor, responda a oração nesse instante. Pai, prospera a área financeira, cura os enfermos e proteja das pragas desse tempo. Senhor, guarde com amor a família, que haja o pão de cada dia na mesa, a fartura na despensa. Senhor, queremos declarar assim como disse meu pai Davi: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Socorra nessa hora quem está em pânico, quem está em desespero, quem está em temor. Oh Senhor, eu clamo uma intervenção nessa hora da noite, eu clamo um milagre nessa hora. Jesus, que haja anjos guardando essa casa, que haja a tua bênção sobre essa família, meu Pai, no nome de Jesus. Onde você estiver, coloque a mão no teu coração e nós vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. É preciso que a gente não ore também de uma maneira mecânica, porque a oração que toca o coração de Deus é uma oração sincera. Com a mão no teu coração, diga assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, e perdoa os nossos pecados, assim como liberamos o perdão sobre aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.